Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo a pré-história, né? Esse momento aí do surgimento do homem, onde ele começa esse processo de evolução, ok? Pessoal, e hoje nós vamos discutir o Neolítico, né? Na aula passada nós fizemos a discussão sobre o Paleolítico, né? Esse momento aí da pedra lascada, onde o homem começa as primeiras modificações, a apropriação da natureza, né? E agora nós vamos discutir esse Neolítico. O Neolítico vem de novo, né? Esse novo período, tá? E as sociedades aqui, elas são conhecidas como sociedades agropastoris. Isso aqui vai fazer toda a diferença aí para a gente conseguir fazer essa diferenciação do Paleolítico, né? Onde nós tínhamos as sociedades de caçadores e coletores, ok? Pessoal, então no período Neolítico, né? A pedra utilizada na produção dos instrumentos, como a gente viu anteriormente, ela começa a ser o quê? Polida, né? Sendo então aprimorado o seu fio de corte, né? Os homens eles começam já a trabalhar nessa pedra, começam a deixar ela mais pontiaguda, começam o fio de corte começa a ser elaborado, né? Para que de fato ela seja mais precisa aí no corte. Por esse motivo, o período também é conhecido como Idade da Pedra Polida, né? Fazendo aí contraponto ao período da Pedra Lascada, ok? Pessoal, quando se fala de Neolítico, a gente tem uma questão muito importante, que é essa produção agropastoril. Também conhecida, né, esse movimento como uma revolução agrícola, né? Porque uma revolução ela muda completamente. E a partir de algumas práticas, né, os homens eles vão ter modificados aí o seu cotidiano. Mas vamos entender melhor sobre o que seria essa produção, né? A partir de 800 a.C., alguns povos do Neolítico passaram, então, a cultivar plantas. A gente tem a introdução aí da agricultura, tá? E a criar animais, o pastoreio. Começaram, assim, então, a produzir a própria alimentação. Vocês lembram que antes, né, ele tinha que ficar vagando, colhendo, o alimento acabava e colhia em outro local? Agora, com a agricultura, né, e com o pastoreio, com a criação desses animais, ele já pode ter alimentação próxima dele. E as casas, claro, que foram sendo feitas, né, as vilas, próximo, então, dessas plantações, né, e também para manter essa criação. Por isso que é uma verdadeira revolução, uma transformação, né. À medida que essas atividades foram priorizadas, muitas comunidades agropastoris acabaram adotando um modo de vida sedentário. Lembra que no Paleolítico a gente fala do nômade, né? Agora a gente tem um sedentário, que é alguém que se fixa, né? Que fica naquele lugar. Existiram núcleos de neolitização em diversas regiões do mundo, né? Voltando novamente à discussão. Não é só na Europa, a gente tem na China, né? Ásia, América do Norte, no México, na América Central, e alguns estudiosos chamam, como eu disse para vocês, de uma revolução, porque muda completamente aí, né, o cotidiano do homem. Dentro do Neolítico, nós temos algumas questões, né, como as inovações técnicas. O que a gente vai ter agora, pessoal, é a moradia, né? Eles deixam de viver em cavernas, né, e para morar, como eu falei, perto da plantação dos animais, eles começam, então, a construir casas, né, utilizando madeira, barro, pedras, folhas secas. E o interesse por essas habitações desse tipo, né, ele vai se relacionar a esse processo de sedentarização, de fixação naquele lugar, né? Hoje em dia a gente fala de sedentário, é alguém que fica em casa, que não faz exercício, né, que está parado, né? Mas remete muito a essa ideia de ser sedentário, né, de se fixar ali. E a partir disso nós vamos ter o desenvolvimento das vilas, das aldeias e depois das cidades, né? Isso aqui é muito importante dentro desse quadro de evolução histórico, tá? Os instrumentos de pedra, né, como já dissemos aí anteriormente, ela agora deixa de ser polida, né? Ela deixa de ser lascada, desculpa, para ser polida. Há, então, um aperfeiçoamento de técnicas aí com esses instrumentos, o fio de corte, a amarração, né? O homem ele começa a utilizar um pedaço de madeira e um pedaço de pedra afiado, né? Então ele começa a amarrar e ele percebe que ali ele tem um machado. Ele começa a juntar, ele percebe que ele tem uma foice, né? Então nós vamos ter esses instrumentos de pedras, assim, eles começam a ser mais desenvolvidos, né? Nós vamos ter facas, machados, foices, enxadas, pilões, instrumentos também que vão ser utilizados aí na agricultura principalmente, tá?
A cerâmica também, né, ela vai ser desenvolvida com essa ideia de se fixar com a agricultura, né, com a criação de animais, vem também a necessidade de cozinhar, armazenar os alimentos, né? Então, essa necessidade vai levar diversos povos do Neolítico a desenvolver, então, essa técnica de dar forma à argila e aquecê-la no fogo, né, para produzir os primeiros vasos e potes cerâmicos. Esses recipientes, né, que vão suportar o calor, né, a temperatura do fogo, e poder conter os líquidos, né? Então, essa cerâmica também, né, é um vestígio muito importante para os arqueológicos estudarem essas sociedades antigas, estabelecerem, né, hábitos, rituais, até datar a existência dessa população, né? Então, a gente tem também aí o desenvolvimento da cerâmica, ok? Pessoal, também aqui a gente tem a tecelagem, né? Porque como a gente viu antes, os homens eles utilizavam a pele dos animais que eles matavam, mas agora a gente vai ter uma questão mais específica, mais elaborada. Os homens eles começam a afiar e a tecer a partir dos pelos dos animais também e dessas fibras vegetais. Surgem então assim as primeiras vestimentas de linho, né? Algodão e lã. As roupas que até eram feitas, como eu disse para vocês, né, com as peles, elas começam a ser mais elaboradas, requintadas, né? Então a gente vai tendo aí essas modificações, né? E a tecelã vai a parte, né, de se fiar os tecidos, a tecelagem, né, ela vai também trazendo aí uma questão melhor para o homem se proteger mesmo, né, do frio, né, e tudo mais. E aí, pessoal, a gente tem aqui a metalurgia, né, que é o surgimento, né, dos minerais. Olha que coisa muito interessante, né? O homem agora ele começa a se apropriar disso. E isso também vai causar uma questão muito importante, né? Porque agora os instrumentos, eles são, né, mais duros, eles são duros assim como os que eles utilizavam, mas também eles são bem fortes, eles não quebram fácil, né? Então, por volta de 4.000 a.C., as primeiras sociedades urbanas do Oriente Próximo começaram a desenvolver a metalurgia, ou seja, a utilização sistemática de metais para a fabricação, então, desses objetos, né? Então, a gente tem, como eu disse para vocês aí, os metais. O primeiro metal a ser fundido em larga escala foi, então, o cobre, né? Posteriormente, a partir da mistura do cobre com o metal estanho, conseguiu-se fazer o bronze, que é muito mais resistente do que somente o cobre, e por volta de 1500 a.C., alguns povos desenvolveram então a metalurgia então, do ferro, né? E aí, a partir do ferro, nós vamos ter armas muito mais fortes, né? Que não se quebra, a fundição, modificar o formato. Então, assim, são tecnologias que vão se desenvolvendo, ok, pessoal? Pessoal, ainda falando dessas tecnologias, é muito bom a gente ressaltar, porque quando fala assim em tecnologias, a gente pensa muito nas questões digitais, mas não, tecnologias são criações, né? Que são feitos para aquele momento, que se adaptam, que ajudam àquela situação, né? Então, são tecnologias, são invenções. E como a gente viu, essas invenções, elas foram muito importantes, né? Para todo esse processo de evolução, então, aí da humanidade, ok, pessoal? Então, aqui, para a gente finalizar essa discussão, a gente tem uma pintura rupestre, né? Essas pinturas rupestres, elas são formas, né, de representação de vários cotidianos pré-históricos de sociedades antigas e que se encontram em várias cavernas aí do mundo, né? A gente não pode só, como eu disse para vocês, fixar somente no local, porque essas sociedades, né, se estabeleceram em várias localidades e todas essas questões, né? E aí essas pinturas rupestres, elas narram, né, o cotidiano. E essa que a gente tem, uma pintura rupestre aí da pré-história, né, localizada em Wadi Texuanate, na Líbia, né, norte da África, por isso que esse nome é difícil, né?
A inovação da pintura neolítica é a presença do ser humano representado geometricamente em cenas do seu cotidiano, né? Então, aí, no Neolítico, nessas pinturas rupestres, nós vamos ter agora o ser humano representado no cotidiano. E o cotidiano do Neolítico é a agricultura, né? É a criação de animais, né? É as vilas que começam devagarinho a se formar, são as organizações. E aqui também, pessoal, como nós estamos falando de produção, nós vamos ter o excedente dessa produção. E esse excedente de produção ele vai ser estocado, ele vai ser guardado. E é a partir desse excedente de produção que nós vamos ter a apropriação de algumas pessoas desse excedente, e aí a gente já vai começar a fazer a discussão de umas pessoas terem mais e outras pessoas terem menos, tá? Isso também é muito importante da gente fazer essa discussão aqui nesse período, ok? Então vamos lá para o nosso exercitando. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico entre 10.000 a.C., né, e 700 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar o aparecimento da linguagem falada, a domesticação de animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, o aparecimento da magia e da arte, o povoamento de ambas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental, o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, a machadinha, a lança e a faca. Pessoal, bem tranquila essa questão, né? Nós temos aí a alternativa B, né? A domesticação dos animais, as plantas, né? A agricultura e, claro, aí o aparecimento do pastoreio, tá? E a gente tem os primeiros animais, o boi, as cabras, as ovelhas, que foram os animais que começaram a ser domesticados. Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma para terem acesso a essa aula e as outras. Pesquisem um pouco mais, né, sobre esse assunto, como eu sempre digo. E até a nossa próxima aula. Tchau!